Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Rede Super de televisão e também através de todos os nossos canais digitais da Convenção Batista Mineira. Portanto, eu quero, ao dar as boas-vindas, convidar você a compartilhar o link, você que está conosco através das redes sociais, com amigos da igreja, com seus colegas de trabalho, com familiares, porque nós estamos juntos aqui para mais um programa cheio de entrevistas, novidades, música gostosa, como nós acabamos de ouvir aqui na introdução com o quarteto da Rede Batista de Educação. Portanto, vai ser um programa que certamente vai falar muito forte ao seu coração. Venha com a gente, porque você está no CBM ao vivo. Olá pessoal, já encontra-se conosco o pastor Tarcísio Cacheta, ele que é o entrevistado da noite. Ele é pastor da Primeira Igreja Batista Jardim América, em Belo Horizonte, desde 2019, casado com Roberta, e é pai de Alice e Gabriel. Ele que é professor de hebraico bíblico pela Universidade de Jerusalém, é doutor e honoris causa em educação e mestre em teologia com ênfase em hebraico bíblico. Possui formação em teologia, letras e aconselhamento bíblico. E é autor de diversos livros nas áreas de teologia e poesia. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história do professor Tarcísio Cacheta. Muito boa noite, pastor e professor Tarcísio. É uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa. Eu sei que você já tem um histórico de acompanhar os programas da convenção lá desde os idos de 1990, quando o pastor Aloysio tinha um programa da Convenção Batista Mineira e você era uma figura ali requisitada naquela ocasião e agora estava devendo aqui uma visita para nós. Bom, queria primeiro começar essa conversa falando um pouquinho da sua trajetória, né? A cidade que você veio, o seu envolvimento na igreja local. A gente quer saber tudo que vai ser possível nesse pouquinho tempo que vamos passar aqui juntos. Boa noite, pastor Márcio, você de casa, é um prazer estar aqui. Eu tenho uma ligação muito grande com a Convenção Batista Mineira, com o Sistema Batista de Educação, então a gente tem um amor muito grande, né, pela denominação. Eu sou da cidade de Paracatu, Minas Gerais, comecei lá a frequentar a igreja aos 10 anos de idade, aos 12 me batizei e aos 15 me tornei pregador e continuo pregando a palavra de Deus até hoje, enquanto Deus me der a oportunidade. Bom, como a gente viu aqui na sua formação, você tem uma ênfase muito forte no Antigo Testamento, especialmente nos originais em hebraico, né? Que certamente é a língua que você vem se dedicando ao longo dos anos. Eu queria que você contasse como é que surgiu essa paixão, né, pelo hebraico, pelo Antigo Testamento, onde foi a origem desse relacionamento mais estreito. Então, o hebraico começou em 1987, quando soube de um curso lá na PUC, a PUC-MG, e também era o primeiro ano de hebraico no nosso seminário. Então, comecei o hebraico lá, hebraico moderno, enquanto fazia hebraico bíblico no seminário, fui me apaixonando e senti que deveria ir para Israel estudar, fiz um alvo, 4 anos depois eu estava em Israel estudando hebraico, hebraico bíblico e hebraico moderno. Então, essa é uma curiosidade, quer dizer que você já cursando teologia e tendo o hebraico que é obrigatório, matéria obrigatória no Seminário Batista Mineiro, não é isso? Isso, Batista Mineiro. Você também estudou ao mesmo tempo um hebraico numa universidade, foi isso? Isso mesmo. Então aí me apaixonei pelo hebraico, pela Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. Logo em seguida, em 88, me tornei professor auxiliar do saudoso pastor Bittencourt. E ele já me entregou a matéria no primeiro dia, fez um teste comigo ali em sala de aula e me perguntou: você gostaria de dar essa aula?
Mas eu levei um susto, né? Porque era só para eu observá-lo. E aí eu não tinha nada preparado. E aí me veio uma ideia. Se eu disser sim, eles vão entender que eu não tenho condição nenhuma de ser professor. Se eu disser não, ele não vai confiar em mim, né? E aí eu tive uma ideia na hora de Deus. Falou, o senhor me empresta as suas anotações? Ele, perfeitamente. Aí fui para o quadro, comecei a dar aula e a partir dali ele entregou a matéria em minhas mãos. Maravilha. E como é que surgiu a sua ida para Israel? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso e também a experiência de um brasileiro morando num kibutz, né? Então conta para a gente como é que está aí o coração do Tarcísio naquela ocasião, chegando num país diferente, numa comunidade que tem um sistema de convivência totalmente diferente. Como é que surgiu a ideia e como é que foi a experiência lá? Então, como eu estudava hebraico moderno na PUC, depois fui para a Associação Israelita Brasileira, o melhor lugar para estudar Israel, na minha opinião, era estudar hebraico era em Israel. Né? E estudar Israel, estudar a cultura, conhecer o povo de perto, né? Então fiz um alvo. Tinha poucos recursos, como seminarista, era uma luta, né? Como a maioria dos seminaristas passa. E nessa luta, na época, né? Hoje as coisas estão melhores, graças a Deus, mas para o seminarista, né, em geral, da nossa convenção, mas na época era muita luta, muita dificuldade. Então foram 4 anos trabalhando, orando, para poder... Se preparando para ir para Israel. Me preparando, para ir para o kibutz, porque no kibutz o estudo era gratuito. Só que no kibutz o estudo era para judeu e imigrante da Rússia. Eu não era judeu, nem imigrante, nem da Rússia, então tive que orar redobrado e Deus abriu as portas usando inclusive um judeu ateu, né, que estava terminando o curso, e eu então... consegui entrar numa escola para imigrantes, né? Foi bênção demais. Agora conta pra gente, o pessoal que está em casa, né, acompanhando aqui o nosso programa, talvez nunca tenha ouvido, não saiba em profundidade como que funciona, o que é o kibutz, né, e como funciona o sistema de convívio lá internamente. Então, o kibutz, né, isso foi em 1991. Kibutz, a palavra vem de um verbo que significa ajuntar, agrupar. Então, kibutz é uma comunidade, ela é uma comunidade agrícola, às vezes tem outras opções, né, outros tipos de kibutz. Então, é um lugar em que você trabalha sem receber salário, ele é socialista democrático. Foi uma ideia dos judeus da Rússia, inclusive os meus colegas eram todos da antiga União Soviética, e eles levaram a ideia para Israel de uma comunidade onde todos viveriam em comum, ninguém receberia salário, mas todos teriam educação, saúde, alimentação, tudo em função do trabalho. No meu caso, como era estrangeiro, eles davam uma pequena contribuição para mandar uma carta, naquela época era através de cartas, né? Para comprar alguma coisa, pouca, então tínhamos um pouco de recurso, mas... trabalhávamos pelo estudo. E isso é um bairro? O que seria o kibutz? Então, o kibutz, no caso, eu morei no kibutz Shifaim, junto do mar Mediterrâneo. É uma espécie de... é uma pequena comunidade, como se fosse um lugarejo, né, onde as pessoas vivem ali, enquanto vida tiver, a casa é delas, a escola é de todo mundo, tudo é de todos. Claro, se a pessoa sai, ela não leva nada. Então, ela pode viver a vida toda lá e quando ela sai, se ela, porventura, sair, entra uma outra pessoa que vai continuar dividindo uma casa, seria um sistema assim de compartilhamento de quartos? No caso das casas, cada família tem a sua própria casa. No caso do voluntário, que são estrangeiros, que era o meu caso, então nós vivíamos no alojamento, e aí dividíamos ali, os moradores tinham um restaurante comunitário, então era tudo comunitário. E você naturalmente aprofundou ali o conhecimento da língua e também dos estudos em hebraico. Sim, aí aprendi bastante hebraico, o tempo todo falando hebraico, então fui para um lugar
que não tinha brasileiros. Já de propósito, eu pedi para ir um local que não tinha brasileiros para não ficar preguiçoso com a língua, né? Então, eu tive que falar hebraico o tempo todo, isso ajudou muito. Agora, tem muitos anos que eu não falo hebraico, voltei a estudar, sou aluno hoje, né, estudante da Universidade Hebraica de Jerusalém, pela escola onde dou aula há 10 anos, uma escola de Israel, e já estou no 5º ano de hebraico moderno. Eu resolvi voltar do zero. Comecei como se nunca tivesse visto hebraico e agora estou cursando o 5º ano de hebraico moderno pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Que maravilha. Inclusive, gente, eu conversei agora há pouco com o professor Tarcísio, falando de um sonho, né, que eu já compartilhei com ele há alguns anos atrás. Esse sonho ainda não virou realidade, mas continua um sonho, pelo menos para mim, nós termos a oportunidade de preparar uma caravana para Israel. Ele que conhece muito bem a língua, conhece os locais, que poderia ser verdadeiramente um líder para uma viagem como essa, confiável, né? E a gente vem nutrindo esse sonho há alguns anos. Quem sabe ele se torne realidade em algum momento, uma caravana mineira indo para Israel com o professor Tarcísio, que foi professor de grande parte dos líderes hoje em Minas Gerais. Ele ainda jovem, mas como começou a lecionar muito cedo, tem esse privilégio de ter pastores e líderes hoje, não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil, que certamente, professor Tarcísio, teriam todo interesse de voltar a ser seu aluno numa experiência como essa. Mas conta pra gente, agora partindo para a prática, né? Tantos anos de estudo, de dedicação, aprofundando-se na língua e no conhecimento do Antigo Testamento. Muitas vezes a gente lê alguns textos na Bíblia e temos alguns conhecimentos e a interpretação não alcança a profundidade do que o texto diz por falta de conhecimentos originais. Queria que você citasse algum exemplo bíblico que a gente poderia perceber, dizendo, nunca vi desse jeito, não sabia que era assim, fruto desse conhecimento mais aprofundado. Seria possível compartilhar alguma experiência bíblica conhecida, né? Que todos possam conhecer o texto, pelo menos de ouvir falar. Posso compartilhar 2 exemplos, um exemplo do Antigo Testamento e um do Novo. Quando estudamos hebraico, aprendemos melhor o Novo Testamento, porque o Novo Testamento, apesar de ter sido escrito em grego, mas a cultura é toda hebraica, porque foi escrito por judeus, por mestres como Paulo, né, que era um rabino, estudado aos pés de Gamaliel. Então, saber o hebraico ajuda também a entender melhor o Novo Testamento. Um exemplo do Antigo Testamento vamos pensar em Noé, né? Quando Deus mostra para Noé o arco-íris. Então, em hebraico, nós não temos especialmente a palavra arco-íris. O arco-íris é o arco de Deus, é o arco e flecha. Então, a ideia do arco-íris, do pacto, da aliança de Deus com a humanidade, é que Deus dependurou a sua arma no céu. Olha isso. Ou seja, eu não vou mais guerrear contra a humanidade. Olha isso. Então, a gente compreende mais profundamente, né, o significado. Muda tudo. Então, amplia, né, o conhecimento da gente. Olha só, você que está em casa, olha a profundidade dessa aula que nós estamos recebendo aqui com o professor Tarcísio Cacheta. Ou seja, o arco-íris, que é o arco da aliança, na verdade é um arco de rendição de Deus, dizendo, seria isso? Isso. Olha, não vou guerrear mais. Olha a importância do estudo. Agora ele vai falar do Novo Testamento, uma outra curiosidade. É claro que são só exemplos. Só exemplos. Mas antes, nós vamos chamar uma música e você vai ficar aí na expectativa que o pastor Tarcísio Cacheta volta já para a gente continuar essa conversa. Ele vai falar a curiosidade agora do Novo Testamento. Então vamos com o quarteto de cordas e a gente já volta.
Ei, coisa boa, gente. Nós estamos aqui com o quarteto de cordas da Rede Batista de Educação e hoje eles vieram todos uniformizados. Eu vou pedir o pessoal da câmera para dar ali um zoom em cada um deles. Eles vieram aí totalmente a rigor e eu queria apresentar para vocês o Lucas Cortez no violino 1. Queria que desse um close. Isso, é uma alegria tê-lo aqui conosco. No violino 2 está conosco a Esther Oliveira. Muito bem, uma alegria tê-la aqui conosco também. Na viola está a Ana Kalina. É uma alegria receber essa turma muito especial. E no violoncelo, a Carolina Rodrigues. Gente, é muito bom vê-los tocando ali, né, professor? Você vê a interação entre eles, a competência. Isso traduz anos de estudo, de entrega à música, assim como o professor Tarcísio Cacheta. Também a gente tem acompanhado ao longo dos anos uma dedicação que inspira muitos. E agora, depois de toda a experiência, de toda a competência, voltando aos estudos, mostrando esse amor pela língua, pelos originais bíblicos e que traduz tudo isso, naturalmente, em ensino que transforma a compreensão e entendimento, trazendo clareza sobre aquilo que a Bíblia verdadeiramente quis dizer e dito está, e muitas vezes precisa dessa lupa do conhecimento para trazer o conhecimento a todos nós. Bom, agora o professor Tarcísio vai contar para nós a curiosidade ou a revelação, né, do Novo Testamento, de algo que a gente pensa de um jeito, mas na verdade significa outra coisa. É só uma curiosidade mesmo, pastor Márcio. Lá em Mateus, na genealogia de Jesus, é dito que de Abraão até Davi, são 14 gerações, de Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e da deportação da Babilônia até Cristo, 14 gerações. É só uma curiosidade, quando nós começamos a ler a genealogia, quem que é o número 14? É Davi. E Davi, em hebraico, David, é a letra D, a letra W e a letra D novamente, e a gente diz David. E cada letra hebraica, ela representa um número. Então, a letra D é 4, a letra W, 6. Então, 6 mais 4, 10, mais 4, 14. Olha isso. Então, David, que é ali o nome, né, de grande importância na genealogia do Senhor Jesus, talvez seja o nome, um dos nomes mais importantes depois de Jesus, naturalmente, é o número 14 e aparece exatamente em 14º lugar. Então, uma curiosidade. O nome Israel também é muito interessante. Nós entendemos que o nome Israel seja um acrônimo. Eu sei que o pessoal está acostumado com o acróstico, que você faz uma poesia, né, na forma vertical, e o acrônimo é horizontal. Então, você usa um nome, mas naquele nome pode estar embutido outros nomes. Então, a palavra Israel, cada consoante da palavra Israel é o início do nome de um dos patriarcas e de uma das matriarcas. Então, temos ali o Jacó, o Isaac, temos o Abraão, temos a Sara, a Léa e a Rebeca, as iniciais no nome Israel. Olha isso, gente. Por aqui a gente já vai percebendo que um programa é insuficiente para a gente ter uma conversa como essa. O professor Tarcísio Cacheta é um homem dedicado aos estudos, uma pessoa que é apaixonada por aquilo que faz. Isso, naturalmente, se traduz em conhecimentos refinados, como esses pequenos exemplos, como a gente está podendo perceber nessa noite. Mas, além de estudioso da língua hebraica, um especialista no Antigo Testamento, o professor Tarcísio Cacheta também é um poeta e escreveu um livro de poesias. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que surgiu essa ideia, essa paixão também pelas poesias, que resultou na publicação de um livro já há 20 anos atrás, se eu não me engano, ou coisa parecida, né? Conta pra gente como é que foi aí o pano de fundo
desse livro, como é que brotou essa ideia? Então, já como coisa de adolescente, então começou muito cedo, por volta dos 15 anos eu já escrevia poesia, e então resolvi, dentro da coletânea, né, fazer uma publicação. Então publiquei um livro, primeiro chamado De Mar a Mar, que é todo poesia, e depois um outro. Esse foi o quê? Década de 90? Isso, década de 90. Eu lembro que eu comprei esse livro e tenho ele lá autografado, né? Sim, aí depois, tempos depois, publiquei um outro chamado Resiliência. Tive o privilégio de lançá-lo na Bienal do Livro em São Paulo, um livro também de poesia. E continuo escrevendo poemas, e já tenho material para publicar outros livros. Você chegou até recentemente, eu não sei se na época da pandemia, ter alunos à distância. Esse projeto, acho que foi mais forte na pandemia. Não sei se hoje você continua ainda tendo esses alunos. Tinha um curso que você tinha formatado de hebraico. Como é que está o projeto hoje, professor Tarcísio? Então, eu ofereci, né, um curso de hebraico para pastores, inclusive pastores de outros estados, não só de Minas Gerais, para relembrar o hebraico. Então, foi um curso muito interessante, ele teve duração de 1 ano. E aí, com a correria, nós não estamos continuando, mas eu dou aula à distância há 10 anos, né, como professor da escola eteachergroup.com, que é a primeira escola de idiomas à distância, do ensino de idiomas à distância do mundo. Então, ela já tem 26 anos, uma escola criada por judeus israelenses e que está aí no mundo inteiro. Então, estou lá já há 10 anos. E eu acho que seria esse site que eu tenho aqui, ou você teria um outro endereço para poder compartilhar? Compartilhe então com o pessoal que está em casa. Endereço. O pessoal que está querendo conhecer mais profundamente a língua hebraica, qual que seria o caminho para ter o professor Tarcísio como seu professor à distância? Então, a escola é eteachergroup.com ou .com. Ela é ligada à Universidade Hebraica de Jerusalém, então você pode fazer o curso acadêmico, se você quiser, aí é pela universidade, é o mesmo curso, ou pode fazer o curso livre, que aí você recebe certificado da escola eTeacher Group. Então, é uma escola bem ampla, tem aramaico, grego bíblico, grego moderno e outros cursos de Bíblia, bem interessante. Agora, professor Tarcísio, eu lembro que na ocasião você teve um aluno deficiente visual e olha a dedicação do professor Tarcísio Cacheta. Ele produziu um material exclusivo, e me parece pioneiro no Brasil, para atender esse aluno especificamente. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que brotou, porque isso não é normal, né? É algo atípico. Um professor encontra uma barreira e produz o material em braille para atender esse aluno em especial e, naturalmente, esse material fica disponível para o Brasil inteiro. Como é que surgiu esse desafio e essa ideia? Sim, então, foi por incompetência minha, eu não sabia lidar com cegos e quando eu soube que teria um estudante cego, eu fiquei um pouco apavorado, como que eu vou ensinar hebraico para um cego? Então, eu fui estudar braille, fui para o Instituto São Rafael, estudei braille. Olha isso. E montei materiais didáticos e materiais, inclusive, que apresentei num congresso nos Estados Unidos. Já tive 2 vezes em congressos lá, e um dos congressos fala exatamente como ensinar hebraico para cegos. E foi muito emocionante, todos se emocionaram. Me perguntaram quantos alunos cegos você tem. Eu disse, olha, em todos esses anos como professor, tive apenas 2. Olha isso. E, então, foi de Deus mesmo. Uma deficiência minha me levou a produzir um material que veio ajudar, né, os estudantes que não podem ver, mas, inclusive, jogo didático que um vidente, quer dizer, quem enxerga, consegue jogar com quem não vê. Ainda bem que você explicou o que é vidente nesse sentido, né? Mas, gente, olha que coisa linda. Aqui fica uma aula
para todos os professores que estão nos acompanhando. Não sei se você percebeu 2 detalhes importantíssimos aqui na fala do professor Tarcísio Cacheta. Ele teve 2 alunos deficientes visual, mas ele diz o seguinte, na fala dele, do professor Tarcísio: eu tinha uma deficiência, ou seja, ele se sentiu naturalmente devedor. Como bom professor, alguém já disse que o bom professor não é aquele que ensina, o bom professor é aquele que faz aprender. É claro que tem aluno difícil de fazer aprender, mas de qualquer maneira ele trouxe para ele a responsabilidade. Então você que está em casa, você que é professor, isso é uma aula extraordinária, ou seja, uma paixão. E aqui, ato contínuo, está uma outra aula, professor Tarcísio, que você deixa para nós. Ele foi estudar Braille para poder lecionar. Gente, só isso aqui já vale todo esse programa e fica uma lição enorme, mas não só para professores, para líderes, pastores, a dedicação, a entrega de um líder, de um mestre, para cumprir a sua missão, vai além daquilo que foi combinado. Por isso, a gente tem esse carinho, esse respeito enorme. Eu tive o privilégio de ter o professor Tarcísio como meu professor e eu posso dizer para vocês, essa paixão, essa entrega é algo que acompanha o pastor Tarcísio ao longo da sua trajetória. E nós louvamos a Deus, professor Tarcísio, por tê-lo no Campo Mineiro. É um privilégio para nós. Inclusive, semana passada eu estava na Bahia conversando com um professor de hebraico. Eu não sei se ele já fez ou fará contato, mas eu passei o seu contato e disse, olha, acho que vocês precisam se conhecer e seguir em diante. Então, nós louvamos a Deus pela sua vida. Nós estamos chegando no final desse bate-papo tão gostoso e você sabe que você tem centenas e centenas de alunos que hoje são pastores, são líderes, não só aqui em Minas Gerais, mas hoje estão atuando em várias partes do Brasil e até fora do Brasil. E muitos nos acompanham aqui nesse programa da Rede Super e outros que não tiveram o privilégio de ser seu aluno, mas eu queria que você deixasse agora um conselho, uma direção para aqueles que gostariam ou são estudiosos dos originais. Hoje, com a era da tecnologia, com o chat GPT, com tantos recursos, alguns podem achar que o estudo dedicado à língua do original ou à língua original não é tão importante e que isso pode ser suprido de outras formas. Queria que você, como estudioso, alguém apaixonado pelos originais e pelo hebraico, deixasse um conselho para os seus ex-alunos, mas também para aqueles que militam hoje no Ministério do Ensino ou do Ministério Pastoral. Isso, é uma coisa que quero deixar claro, é que você não precisa de hebraico, grego, aramaico para ler a palavra de Deus. Pela misericórdia de Deus, temos a Bíblia em português, então ler em português a Bíblia já é maravilhoso. Agora, se você puder, além do português, ir para as línguas originais, ir para o hebraico, para o grego, para o aramaico, você lerá muito melhor a Bíblia e terá mais profundidade. Então, vale a pena estudar a palavra de Deus, especialmente nas línguas originais, para que melhore a sua pregação, a sua devocional, seu comprometimento com Deus. Eu costumava dizer, pastor Márcio, para os meus alunos, não sei se o senhor se lembra disso, que o hebraico, se não mudar a vida da gente, ele não serve muito. Então, nós estudamos para que sejamos pessoas melhores, servos e servas de Deus dedicados a adorar, a servir o Senhor, e servindo o Senhor, servimos ao próximo, que é nossa imagem e semelhança. Amém, amém. Coisa boa. Pastor Tarcísio Cacheta, uma alegria tê-lo conosco aqui. Espero que a gente possa colocar aquele sonho um dia em prática, porque eu não conheço ainda Israel e gostaria de conhecer ao lado de uma pessoa que conhece as terras bíblicas com propriedade. Será um prazer, né, isso acontecendo. Você mencionou, né, o programa que tínhamos da Convenção Batista Mineira há muitos anos, né, que era transmitido por uma rede de televisão aqui de Minas Gerais.
Eu cheguei a ser diretor desse programa, juntamente com o pastor Luiz Penido, que era o apresentador. É verdade, eu lembro perfeitamente disso, perfeitamente disso. Gente, então nós vamos agora já nos despedir do professor e pastor Tarcísio Cacheta, já agradecendo muitíssimo essa aula que ele deu aqui para a gente e que certamente impactou a sua vida e, ao mesmo tempo, nos deixou aqui um grande desafio de entrega, de dedicação para cumprir aquilo que Deus nos tem chamado. E vamos já deixar aqui um convite para que o pastor Tarcísio Cacheta volte, porque cada encontro desse certamente será uma aula extraordinária para nós. Muito obrigado, pastor Tarcísio, e já fica aqui convidado para a gente agendar um retorno seu, para a gente falar mais sobre o Antigo Testamento e sobre originais. E está chegando aí o quarteto de cordas, mais uma vez, da Rede Batista de Educação. Venha com a gente, venha com música boa que fala ao seu coração. Muito bem, gente, nós queremos mais uma vez fazer destaque a esse quarteto maravilhoso e agradecendo ao quarteto da Rede Batista de Educação, nós queremos também agradecer o maestro César Timóteo. Eu queria pedir aqui que desse um close no maestro, que tem proporcionado todo o repertório musical do nosso programa. O professor César Timóteo, maestro, tem preparado sempre essas músicas com muito carinho. Fica aqui a nossa mais alta gratidão pela vida do maestro e sua competência entregue na área musical que tem abençoado todo o estado das Minas Gerais. Está chegando agora o pastor Ramon Márcio para entrevistar o nosso querido professor Valceni Braga. Esse é o Educação em Pauta. Venha com a gente. Pastor Márcio, excelente momento juntos mais uma vez para o Educação em Pauta. A gente tem tido tão boas conversas aqui sobre este assunto tão importante. Mais uma vez, nós temos a presença do professor Valceni Braga conosco, o CEO da Rede Batista Mineira de Educação. Obrigado pela presença, professor Valceni.
Muito obrigado, pastor Ramon. É um prazer poder estar aqui e conversar sobre esse tema tão relevante que é a leitura, sobre a redação. É isso aí, sobre leitura e redação, eu vou chamar a minha amiga Dani Savassi para nos apresentar uma linda matéria sobre esse assunto, e é no Colégio Batista. A nossa personagem de hoje é a Nicole Salvio, aluna do primeiro ano do Colégio Batista Unidade Floresta. Nicole está no Batista há 12 anos e adora ler e escrever. Recentemente, tem se destacado nos concursos de redação da cidade de Belo Horizonte. Ela ganhou o primeiro lugar de redação do concurso da Câmara de Vereadores, como nos conta o coordenador Lucas Oliveira. Esse é o concurso organizado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, né? E a Câmara convida as escolas públicas e privadas de BH para participarem. Quando a gente recebe esse convite, a gente prepara, né, nossos alunos para lidar com a proposta, com o tema, né, que esse ano foi a importância do poder fiscalizador da Câmara para a melhoria da cidade de Belo Horizonte. E aí a gente não tinha um gênero definido, né, textual definido, então a Nicole fez algo que está ali no entremeio entre um conto e uma crônica, algo mais literário, e isso com certeza valorizou um pouco mais o texto dela. E conseguiu ser um texto aí extremamente criativo. Aqui no Batista a gente teve em torno de 12 estudantes inscritos, né, que enviaram texto efetivamente. Primeiramente, eu tentei dar um pouquinho de mim para o texto. Então, eu tentei fazer com que pertencesse a mim o texto, sabe? Então, para mim não fazia sentido escrever em um gênero que eu não gostasse. Então, não fazia sentido escrever escrever em um gênero dissertativo argumentativo, por exemplo. Então, eu escrevi do jeito que eu queria. Eu escrevi do jeito que eu me sentia leve para escrever, que eu senti que a minha escrita pudesse fluir. Então, eu fiz uma crônica assim, argumentativa, eu fiz um conto, algo meio misturado, mas foi todo um processo. Então, eu escrevi, eu mandei para o Lucas avaliou, a gente foi moldando para que se encaixasse mais com o tema mesmo da redação, né, o tema principal. E foi aos pouquinhos mesmo, sabe? Então, eu não tive uma ideia principal, assim, de cara, eu só quis fazer com que fizesse sentido para mim, que eu estivesse presente lá no texto. Principalmente nessa chegada ao ensino médio, é importante que o estudante, né, esteja preparado para lidar com as diversas temáticas, porque muitos deles já estão se preparando aí para o vestibular, né, e no vestibular pode cair qualquer tema, o Enem, né, a maior prova do Brasil hoje traz aí temas de diferente natureza, então o estudante tem que ter esse repertório, né, esse repertório de visão de mundo, essa construção de visão de mundo também, de entendimento, de compreensão de como minimamente funciona a política no Brasil, né, já que esse era o nosso tópico aí diante do concurso da Câmara. Então, no ensino fundamental isso já é trabalhado, né, de alguma maneira, e no ensino médio isso se acentua, né, principalmente nas aulas de linguagem e também na área de ciências humanas, né, de história, geografia, que ajudam a essa compreensão de mundo ficar um pouco mais elaborada, né, e faz com que apareçam estudantes como a Nicole. É nessa sala de aula que Nicole aprende redação. Mas aqui ela não aprende só regras frias, ela aprende sobre os repertórios sociais. No Batista, eu sinto que, além de nos preparar para o âmbito intelectual, ele prepara a gente para o meio externo, assim, nas nossas relações pessoais mesmo. Então, eu digo, na nossa ética, no nosso projeto de vida, o que a gente quer. Então, o Batista ele é muito importante. O Batista ele é muito importante para mim. Eu sinto que é uma escola que valoriza muito a fé das pessoas, né? A fé dos estudantes. Ajuda eles a descobrirem a si mesmos, sabe? Descobrir o que você quer, o que você gosta, porque aqui tem muito itinerário informativo, né? Então, assim, tem várias áreas do conhecimento. Fora esse projeto de vida que a gente tem, né? Que a gente tem aula de projeto de vida aqui no Batista, e a gente pode descobrir mais, a gente tem acesso à informação, a gente tem acesso a concursos, né? Como esse que eu estou participando, é uma oportunidade mesmo, esse que eu participei, no caso. E é isso, a gente tem acesso a muita coisa, então o Batista ele é uma escola excepcional. Eu gosto muito de estudar aqui e eu me sinto muito honrada, sabe? Eu gosto muito de ter essa oportunidade. E não é que nesse meio tempo, depois que gravamos a entrevista, a danadinha ganhou mais um prêmio de redação. Dessa vez foi na Marinha. Aprendi muito redação por causa de você, viu, Lucas? Muito obrigada.
Eu fico com o coração mole, né? Eu gosto de usar essa expressão porque é muito recompensador realmente ouvir esse tipo de coisa. A gente se prepara muito, ser professor no Brasil não é uma profissão fácil, né? Mas esse tipo de coisa faz tudo valer a pena, né? E realmente a gente tenta trabalhar de diversas maneiras, não só com o nosso conteúdo em si, mas também, principalmente numa área como redação, a gente precisa muito tentar passar um pouquinho, né, de construção de visão de mundo, de identidade de repertórios socioculturais, né, que ela falou tão bem aí. E graças a Deus eu tenho um retorno desse aqui, né, que deixa, ou seja, que faz com que tudo vale a pena, né, que a educação seja um processo que ainda vale a pena num país que tem, né, dificuldade como o Brasil ainda nesse aspecto. É isso. Trazer o seu filho para o Batista é muito mais do que aprender só matérias. É aprender sobre a vida e ter oportunidades além do colégio. Quer saber mais? Entre no nosso site que está aparecendo aí na tela. Eu sou Daniela Savassi para o CBM ao vivo. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Dani. Parabéns pela matéria. Parabéns a Nicole também. Fiquei também muito interessado aí no trabalho do professor Lucas e na relação que esse trabalho cria, né? A gente percebe essa coisa aí entre eles, né? Essa cumplicidade de professor e aluno, e certamente é isso que está gerando esse sucesso nesse assunto tão importante, não só porque redação é um peso significativo no maior concurso do ensino médio no Enem, né? Isso é importantíssimo. É bom saber que o colégio está lidando com isso com a devida importância, né? Agora, eu queria perguntar para o professor Volceni como que o colégio ele incentiva a leitura, a escrita e os repertórios sociais dos alunos. Como é que isso acontece ali? O que você pode nos dizer sobre isso? Ok, pastor Ramon. Esse é um projeto fantástico, né, de incentivo à leitura e à escrita, né? Essa é uma das dimensões mais importantes, mais estratégicas do desenvolvimento das crianças e adolescentes nesse caminho do conhecimento e da ciência, né? Então, nós começamos a colocar em contato o bebê com essa habilidade da leitura. Primeiro, contação de história. Por exemplo, no infantil, nós temos a contação de história. Às vezes, o bebê não sabe nem falar muita coisa, mas a gente já está contando histórias para ele e lendo livros para eles na sala de aula, né? E quando eles começam a adquirir a alfabetização, a gente começa a colocar nas mãos dessas crianças livros, né? E ao longo da trajetória escolar, isso vai aumentando, os gêneros literários vão se diversificando, né? De forma que a gente vai capacitando os nossos estudantes nessa competência tão importante que é a competência leitora, né? Quem lê muito se enriquece, viaja mais no tempo, sem sair do lugar. Você pode estar navegando em outras culturas, né? E então você tem uma vida muito mais enriquecida, né? Vai ter mais saúde mental, inclusive, né? Então, quem lê muito vai ser um ser humano cada vez melhor e vai contribuir muito mais para a sociedade. Por isso que o Colégio Batista ele incentiva bastante a leitura a partir dos bebezinhos até o ensino médio. E os nossos estudantes eles têm se destacado, né? A nossa média das notas em redação no Enem é superior, tem um percentual enorme de estudantes que tira mais de 900 pontos na redação, evidenciando então essa aprendizagem, esse desenvolvimento que eles têm, né? No tocante à escrita, né? Então o colégio também incentiva através de vários projetos, né, que o estudante ele possa produzir os seus textos, né? E vemos aí o exemplo da Nicole, né, que é uma estudante bastante desenvolvida nessa arte da escrita e já produziu livros, né? E já foi premiada em alguns concursos, né? E nossos estudantes, então, eles são sempre destacados nos concursos de redação, né? Que é a escrita. E essa prática, né, desenvolve bastante também o raciocínio a visão crítica também, né? O pensamento crítico é desenvolvido aí. Então, ao escrever,
o estudante está se tornando também um cidadão melhor, uma pessoa mais preparada para enfrentar, então, os desafios da nossa sociedade. Eu fico pensando que a gente, se tratando de uma escola confessional, né, a gente tem histórias e muitas histórias para contar na sala de aula, inclusive, né? Eu até queria te perguntar, professor Volceni, esse aspecto de ser escola confessional e o quanto isso internamente, o quanto nós podemos exercer, né, e divulgar e contar aquelas histórias que para muitos, se não todos, para muitos alunos, professores e pais, são histórias deles também. A história de Davi tem algo que se aplica à minha história, né? E uma escola confessional, ela ainda tem essa literatura que acessa facilmente, que conhece facilmente, coordenação pedagógica, direção, professores, né? E isso realmente ajuda a desenvolver. Depois a gente vai falar sobre o pensamento crítico, mas agora eu quero dizer, ajuda a desenvolver a criatividade, a cabeça dessas crianças, né? Porque as histórias da Bíblia realmente, esses dias ouvi o ator Antônio Fagundes falando sobre isso, né? Sobretudo são histórias maravilhosas, sobretudo a Bíblia é um livro fantástico, né? Uma literatura importante. E essa literatura está ali na mão, acessível, né? daquele corpo docente, daquela coordenação pedagógica toda. Isso ajuda, com certeza, na multidisciplinaridade da educação, né? A Bíblia, a confessionalidade, para a criatividade, o desenvolvimento da criatividade. Exatamente, não resta dúvida, né? Que as histórias bíblicas, elas são muito ricas e elas trazem no seu bojo um conteúdo moral e ético, né? E de valor profundo para a vida. Então, são lições que, uma vez aprendidas pela criança e adolescente, elas levam isso para a vida. Uma história sobre Davi, ou uma história de Daniel, por exemplo, a gente estava lendo a Bíblia exatamente no capítulo 1 e 2 de Daniel, quer dizer, a disposição, por exemplo, daquele jovem de não se contaminar com os manjares do rei, quer dizer, ainda tão jovem, como é que ele tomou essa atitude, denotando ali uma disciplina muito grande, e o resultado que isso dá depois, quer dizer, então a criança, numa história, então você vê a ação, depois você vê os efeitos, a reação, e a criança coloca aquilo em prática na sua vida. E isso, então, enriquece a transformação e a trajetória dessa criança adolescente. Enriquece muito, né? A criança que tem contato com a palavra de Deus, com as histórias bíblicas, ela vai estar muito mais fortalecida na sua trajetória de vida aqui nesse mundo, né? Eu sei porque eu acompanho aí várias crianças e adolescentes, né? Eu sou um exemplo também disso aí. A gente aprende demais, né? Quando você tem contato com os princípios e com as verdades da palavra de Deus. Não só acompanhou, professor, porque também tem uma história de fé longeva, né? Há quanto tempo a sua vida na igreja como um cristão, servo fiel, embaixador do rei que nunca deixa de ser, né? Quanto tempo isso de servo fiel de Deus ali, servindo a Deus na sua igreja? Nesse ano eu faço 60 anos, né, como membro de uma igreja batista. Uau! Olha só. Então nós estamos falando de quem conhece bem as histórias, voltando aqui nessa questão do desenvolvimento do pensamento crítico. Isso realmente faz diferença. Olha, e eu tenho que dizer que eu testemunho tudo isso aqui que o professor Volceni está dizendo, porque lá em casa eu tenho que lidar com dois que ficam ali o tempo todo já com o pensamento crítico desenvolvido, perguntando, pai, mas por que é esse negócio aí? Né? Isso vem do Colégio Batista. Pensamento crítico, isso é, de fato, algo que o colégio busca, desenvolve, incentiva, lida no dia a dia como professor dessa matéria? Muito importante, porque nesse mundo nós temos acesso a vários tipos de mensagens de conhecimentos, mas nós temos que saber fazer uma seleção desses temas, né? Eu não posso assimilar tudo que chega para mim, eu preciso ter um filtro, uma crítica, sabendo o que é correto, o que não é, o que é uma fake news, por exemplo. Eu preciso separar, ainda mais no século XXI, nós estamos, não dá para acreditar em tudo que chega, em tudo que nós lemos. Então, esse pensamento crítico ele nos leva também a fazer essa seleção. Claro que vai muito além disso, né? Nós precisamos, o tempo todo, estar entendendo o que nós lemos, né? Que mensagem é essa, o que ela quis trazer, qual o fundo moral desta mensagem, o que o autor quis dizer.
e por aí eu vou, então, navegando, então, nessas águas do conhecimento. Então, o pensamento crítico, ele é fundamental, a importância que a escola ela invista no desenvolvimento do pensamento crítico dos seus estudantes. E o Batista faz isso. Muito obrigado, professor Valceni. Eu encerro aqui destacando o quão importante é essa mesa de conversa, esse assunto, né, que transcende ao aspecto Rede Batista Mineira, transcende Colégio Batista Mineiro, o assunto, que pena que o tempo é curto, o assunto é sempre muito longo, portanto, continue assistindo sempre, todas as segundas, Educação em Pauta neste programa. Pastor Márcio, um abraço, está na sua mão. Muito bem, pessoal, nós estamos chegando já ao finalzinho de mais um CBM ao vivo. Mas como você já sabe, antes de terminar, nós temos um momento da oração. Eu quero orar por sua vida, orar pela sua família, pelos seus desafios, porque nós cremos no poder da oração. Alguém já disse que quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. E o que nós vamos fazer agora é pedir ao Deus, Criador dos céus e da terra, para que Ele trabalhe em sua direção, para aliviar a sua dor, o seu desafio, quem sabe o seu luto, quem sabe você esteja passando por um momento de enfermidade. Nós cremos que Deus tem poder para transformar toda e qualquer realidade. Logo depois, eu quero convidar você a fazer uma chamada para a TouchPeace. A TouchPeace vai aparecer aí embaixo do seu televisor, da sua tela, e você pode, então, escaneando esse QR Code, fazer uma chamada gratuita e 24 horas, todos os nossos conselheiros estão à disposição. Você vai baixar o aplicativo e, baixando esse aplicativo gratuitamente, você poderá fazer uma chamada de vídeo gratuita de igual modo e ouvir uma pessoa e conversar com ela, dividindo assim os seus desafios. Vamos juntos falar com o nosso Deus em oração. Pai Celestial, Deus de amor, nós estamos agora na Tua presença. Nós cremos no Senhor, nós confiamos no Teu poder. Sabemos que o Senhor mandou Jesus Cristo, Seu único Filho, para morrer por cada um de nós. E por isso o Senhor levou sobre si as nossas dores. O Senhor levou todos os nossos desafios, os nossos pecados. E por isso o Senhor tem poder para intervir na nossa vida. Eu quero agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, pedir por essa pessoa que está nos acompanhando agora, talvez passando por desafios na área familiar, na área conjugal, com os filhos. Quem sabe ainda, Deus, por um momento, passa essa pessoa de luto, de dor profunda na alma. Ou quem sabe ainda, uma enfermidade assola. E eu quero pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus, no sangue poderoso do Cristo amado, que o Senhor possa tocar nesta vida e promover uma transformação, uma cura, uma libertação. Nós cremos no Senhor e por isso oramos gratos e fazemos isso no nome bendito, precioso e único de Jesus Cristo, o Filho amado, hoje e eternamente. Amém. Amém, graças a Deus. O Senhor te abençoe muitíssimo. Espero você na próxima semana com CBM ao vivo.